A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amados irmãos, com toda a igreja de Cristo que tem nos acompanhado para o culto ao Senhor, culto de adoração e louvor. Agradecemos a Deus por essa manhã em que estivemos juntos na igreja, estivemos em comunhão também, participando da ceia do Senhor, ministrando a ceia aos irmãos que ali estiveram. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio, por esse momento a mais que o Senhor nos concede neste domingo, no dia do Senhor. Então eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, a estarmos iniciando esse culto com uma oração. Ore conosco, curve a sua fronte nesse momento e vamos orar ao Senhor. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor nosso Deus que nos salvou, que nos remiu, que regenerou o nosso coração. Nós te louvamos na beleza da tua santidade, te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia para conosco, pelo teu amor dispensado à tua igreja, pelo teu cuidado, pelo conforto e o consolo em todos os momentos. Te agradecemos pela semana que passou, pela providência de todas as coisas concedida à tua igreja, ao teu povo. Obrigado, Senhor, pela providência de tudo. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Ó Deus, misericordioso e Pai, sê conosco neste momento, nos ajudando, nos orientando, direcionando-nos conforme a tua palavra, iluminando a nossa mente e o nosso coração para a glória e louvor do teu santo nome. Todas essas ricas bênçãos, Senhor, nós te pedimos, te oramos e te agradecemos no santo nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no texto do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. E vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 14. Ezequiel, capítulo 37. Acompanhe a leitura do versículo 1 ao versículo 14. Abra sua Bíblia e nos acompanhe nesta leitura. Logo depois, assim, estaremos louvando ao Senhor com um hino. Vamos ouvir a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. E então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura
e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Que a palavra de Deus esteja no nosso coração, nos abençoando, nos fazendo obedecer a sua voz, ouvir a sua voz por meio das sagradas Escrituras. Queridos irmãos, agora eu convido você a estar louvando o nome do Senhor conosco. Você vai abrir o seu inário no hino de número 17, que tem como título Seja Louvado. Hino de número 17. Abra o seu novo cântico e vamos louvar ao Senhor com este hino. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece, canta e não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Amém. Amém, queridos irmãos, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja assim sempre exaltado e bendito pela boca de toda a igreja do Senhor. A você que está nos acompanhando nesse momento, possa louvar de todo o coração e de toda a alma em casa e assim também nos acompanhar nas leituras para a glória de Deus Pai. Nesse momento eu convido você para fazer mais uma leitura da palavra de Deus. Agora um texto que se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 16 a 18. Essa leitura será feita e acompanhada pelos irmãos, a leitura para o momento da confissão e contrição, a fim de que Deus nos perdoe pelos nossos pecados. Isaías capítulo 1, os versículos 16 e 18, diz assim a palavra do Senhor: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém, queridos irmãos. Vamos ao momento de confissão ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o único que pode nos perdoar dos nossos pecados. Ore comigo, curva a sua fronte mais uma vez e vamos estar assim louvando e engrandecendo o nome do Senhor com uma oração de clamor ao nosso Deus. Nós faremos essa oração e essa oração ela tem um efeito também de glórias ao Senhor. Ore conosco. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, ainda na Tua presença nós nos encontramos e após a leitura da Tua palavra escrita aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, na qual nós ouvimos a Tua voz, as advertências, as orientações que são dadas de Ti, ó Deus, para o Teu povo, para mim, para minha família, para aqueles que nos escutam nesse momento, para todos os amados irmãos e irmãs que nos acompanham nessa oração. Ó Deus, tem misericórdia de nós pelas nossas muitas falhas. Tem compaixão de nós, ó Deus, quando o nosso limite ficou claro nas nossas expressões para com o nosso próximo ou para com o nosso irmão. Perdoa-nos, Senhor, quando deixamos de fazer o bem, quando deixamos de falar palavras que edificam, quando deixamos de ter pensamentos voltados ao Teu santo trono, quando deixamos de ler a Tua palavra, de buscar entendimento, de buscar conhecimento e discernimento na Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, quando o nosso tempo, muitas vezes, foi tomado por outras atividades que poderiam ter sido feitas em outro tempo, mas aquele período deveria ter sido de diante do Senhor, de estarmos diante da Tua presença. Um modo como estamos agindo muitas vezes tem sido contrário à Tua palavra. Ó Deus, anima-nos, fortalece a cada servo e serva Teu. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo quando erramos, quando pecamos diante da Tua presença. Bem sabemos que não podemos esconder nenhuma falha do nosso coração, porque Tu sabes de todas as coisas, Tu nos conheces, Senhor, Tu esquadrinhas o nosso coração. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos nesse momento, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, do Teu povo, para que o Senhor se apiede, ó Deus, de cada um de nós. Derrama sobre nós a paz do Teu perdão, Senhor. Sê propício a nós, pecadores. Tem paciência para conosco, ó Deus. Ajuda-nos, de fato, a andar nas obras que Tu criaste para que andássemos nela. Sê propício ao Teu povo, à Tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te oramos, Te pedimos e Te agradecemos por essa oportunidade de rogar o Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos louvar ao Senhor nesse momento com 2 cânticos e logo depois estaremos assim trazendo a palavra de Deus, a meditação na palavra do Senhor, para que possamos ser alimentados pela palavra de Deus e proclamando, claro, o Evangelho a todo aquele que precisa, a todo aquele que necessita ouvir da palavra de Deus. Louve conosco esse cântico de comunhão. Hoje pela manhã nós tivemos ceia na igreja, um momento de renovação, um momento de bênção da graça de Deus para o nosso fortalecimento. Apesar dos poucos irmãos, devido a esse momento que passamos, mas estamos firmes no Senhor, pela graça de Cristo que nos sustenta para a glória e louvor do Seu nome. Vamos louvar ao Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço
Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos pode ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que ambos Deus o diz e eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero um dia assim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei, pois um lugar santo
irmãos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor em todas as coisas que fazemos, em tudo que falamos, em tudo que pensamos. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça, nos dando misericórdia, derramando do seu amor sobre nós, derramando da sua compaixão sobre o seu povo, fortalecendo o seu povo, trazendo graça e misericórdia à igreja, no nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos passar esse momento, ao momento da palavra de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia, lá no texto do livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Abra sua Bíblia para nós, essa noite, meditarmos na palavra do Senhor. O segundo livro de Reis, 2 Reis, no capítulo 5, o versículo 10 apenas. Está registrado o relato da história de Naamã nesse texto, mas nós iremos nos deter apenas ao versículo 10 do capítulo 5 de 2 Reis. Diz assim a palavra do Senhor nesse texto: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Amém. Vamos orar nesse momento mais uma vez. Querido Deus, a tua graça e a tua misericórdia nos bastam. Ser propício a nós, ó Deus, que precisamos muito da tua presença, do teu braço forte e, acima de tudo, do alimento que é a tua palavra. Mas também, Senhor, a tua palavra ela é viva e eficaz, e nós sabemos o quanto ela é poderosa para salvar o pecador, para trazer das ruínas de uma vida de pecado para a tua maravilhosa luz. Vidas que são salvas pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Ser propício a nós que dependemos da tua palavra. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, e usa-nos, Senhor, a mim e a tua igreja, para proclamar o Evangelho e falar àqueles que precisam ouvir a tua palavra de salvação. Faz isso para a glória do teu santo nome, Senhor. Ajuda-nos, porque somos pequeninos e limitados, completamente dependentes da tua vontade. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante do texto lá do livro de 2 Reis, capítulo 5, onde vai fazer todo um relato da história de Naamã, com a presença do profeta Eliseu também nesse contexto. Nós destacamos aqui o versículo 10 para a meditação da igreja, para a meditação nossa essa noite, e para que pessoas possam ouvir a palavra de salvação, essa mensagem seja compartilhada com todos aqueles que precisam ouvir. Então, 2 Reis é o livro, capítulo 5, versículo 10, onde lemos agora há pouco que assim a palavra nos disse: Então Eliseu disse isso a Naamã, lhe mandou o mensageiro dizendo: Vai-te, lava 7 vezes no Jordão, lá no Rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e assim ficarás limpo. O tema desta noite, diante desse texto, meus amados irmãos, que lemos agora, é poder extrair desse relato sobre a vida de Naamã a razão para a cura deste mundo, a cura sobre o pecado de todos aqueles que ainda não encontraram Jesus, sobre aqueles que ainda não ouviram a palavra do Senhor, que ainda não estão rendidos aos pés do Rei Jesus Cristo. Nós queremos trazer o tema dessa noite conforme o Salmo 103, lá no verso 3. Jesus é a cura para a pior
doença do mundo, o pecado. Jesus, ele é a cura para a pior doença do mundo, que é o pecado. Salmo 103, no verso 3 diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então, baseado aqui na história de Naamã e também com o complemento do Salmo 103, aqui no verso 3, nós trazemos esse tema para essa noite da nossa mensagem de que Jesus é a cura para a pior doença do mundo, que é o pecado. E nós bem sabemos e conhecemos doenças de vários tipos, de várias qualidades, de vários níveis de agressividade na vida do homem. Não precisamos aqui entrar em detalhes, um relato de tipos de doenças que acometem o ser humano, a sua vida, o seu corpo, a sua parte física, também a sua mente e a sua alma. Nós não precisamos trazer esse relato porque, de fato, o maior problema do mundo, a maior doença desse universo, ele teve início com a desobediência de Adão, se chama pecado. Essa doença está enraizada no coração do homem e só Jesus para dar cura, ele é a única cura para esse problema na vida do ser humano. A história, queridos, de Naamã, ela é uma contribuição aqui extremamente preciosa para a evidência de que o amor e o cuidado de Deus não se limitam às nações apenas, ou às raças. A sua extensão é infinita. E Naamã aqui, qual lemos, cujo nome em hebraico significa agradável, aquele que é agradabilíssimo, aquele que é belo, ele era um comandante dos exércitos de Ben-Hadad II, no tempo ali de Jorão, rei de Israel. E após a revolta ali bem sucedida da Síria contra a Assíria, Naamã, depois dessa batalha, ele ganhou proeminência e ele ocupava um posto militar de comandante e chefe do exército sírio. Era um homem extremamente importante, sendo aqui Naamã muito estimado pelo rei. E Naamã era um homem de grandes talentos com isso. Era um homem de personalidade forte, de valor, de honra. Era considerado pela nação como um salvador político daquele país. Porque por ele o Senhor deu livramento à Síria. É o que nós lemos aí no versículo 1 do capítulo 5. A libertação trazida a esse povo significava não apenas vitória, mas prosperidade de todo tipo. E por isso Naamã era saudado na cidade e no país, era um homem adorado. Ele recebia aclamações de seus agradecidos compatriotas por tudo aquilo que ele havia feito. Era um homem cheio de glórias, enriquecido, com espólios, com aquilo que ele tirava dos inimigos depois da guerra, depois de vencê-los. Era um homem extremamente renomado, um homem de grande reputação, poderoso por ser o braço direito do rei. A sua posição, segundo as Escrituras, era de orgulho e de supremacia. Mas preste atenção comigo, quando você vai ver a história de Naamã e diante de tudo isso que era esse homem, diante de todos esses atributos de glória e honras militares e todos os confortos de sua riqueza, havia algo terrível que o deixava completamente humilhado, jogado ao chão. E de acordo com a narrativa bíblica, por baixo daquele turbante enfeitado de joias e de medalhas, de um uniforme completamente escarlate, ele sofria de tzarat. Essa expressão aqui, tzarat, é a palavra hebraica para lepra. Ele era um homem completamente leproso. Por baixo de toda aquela pompa, por baixo de toda aquela couraça de glória, estava um homem leproso, um homem doente, um homem apodrecido. E a lepra era repugnante, irmãos, não só para aqueles que a viam, mas também para aquele que era leproso, principalmente.
era uma doença repulsiva, era a discórdia entre as famílias, a sociedade, era uma doença que podemos chamá-la de o tentador no paraíso de uma vida. Essa doença era a mancha que encobria o sol da vida de alguém. Era praticamente a assinatura na própria carne de uma pessoa. Era uma angústia física e mental para o leproso. Esse é o relato de Naamã. Esse é o perfil de um homem cheio de glória e poderoso, braço direito do rei da Síria, mas completamente doente. Por dentro era um homem extremamente apodrecido. E muitas pessoas têm a mesma biografia de Naamã. Quantos não conhecemos que são cheios de glória, cheios de poder, são cheios de pompa, vivem no pedestal, têm de tudo, mas que são extremamente doentes em seu coração. São leprosos na alma, são leprosos de coração e mente. Porque diante disso, nós já deixamos claro e percebemos diante das Escrituras que ter tudo, ser tudo, mas não ter a Cristo é uma condição extremamente perigosa para o homem, conforme o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 8, quando ele diz: quem não crê, veja, apesar de tudo que se tem, apesar de tudo que o homem possa ter, quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 36, também vai asseverar essa verdade aqui que o apóstolo João escreve. Marcos diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa é uma condição humana, não apenas de Naamã, mas é a condição humana diante de Deus, pior até do que a do leproso Naamã diante do povo. Assim como uma das advertências aqui do apóstolo Paulo a Timóteo sobre as viúvas, aonde ele fala a Timóteo, lá em 1 Timóteo 5,6, de todas elas, das atitudes que tinham. Verso 6, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo vivo. O apóstolo João, capítulo 3, no versículo 36, repetidamente, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Queridos irmãos, é lamentável, extremamente lamentável para os homens conhecerem muito sobre a astronomia, a ciência, a economia, a medicina, a tecnologia extremamente profunda na qual nós usamos hoje, mas não conhecem a Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. Não conhecem a estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a pedra angular, a pedra fundamental. Não conhecem o Rei dos Reis. Conhecer o universo e não conhecer a Deus não dá em nada. Conhecer Marte, a Lua, o cosmos, estudar as estrelas, ter todo o conhecimento sobre as línguas e a ciência, mas não conhecer a Deus, não adianta. Está perdido. Conhecer a história do universo e não conhecer o Deus que criou esse universo, a pessoa está perdida. Portanto, aqui, ter tanto conhecimento sobre muitas coisas, mas não ter o conhecimento sobre o Deus Criador de todas as coisas, é trágico. O apóstolo Paulo nos confirma em Coríntios capítulo 1, do versículo 26 ao 31, quando ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, mas pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar aos fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós, diz o Senhor, sois dele,
em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie ao Senhor. Então, queridos irmãos, diante dessas verdades, como é triste para o homem saber a idade das rochas, usar substâncias como o carbono 14 para dizer que a Terra tem 6 milhões de anos e por aí vai, mas não conhece aquele que é o Criador da Terra, o Criador dessas rochas, o Criador do universo, aquele que é o Senhor pelos séculos dos séculos. Não adianta conhecer muita coisa se não conhecer a capítulo 17, versículo 30, não levando Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Esse é o chamado do Senhor Jesus Cristo, esse é o chamado de Deus para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, para que conhecem tudo ou muita coisa do universo, mas não conhecem o Criador desse universo. O chamado de Deus, a advertência, é para o arrependimento, é para a cura da maior doença do mundo, que é o pecado no coração do homem, e esse pecado causa a separação do homem e Deus. A situação de Naamã era muito triste, como é a situação triste de muitos e muitos que vagam por esse universo. Essa terrível doença aqui, a lepra devorava lentamente a sua vida, apodrecendo o seu corpo lentamente. O que o pecado faz para com o homem, como o pecado lentamente vai minando e destruindo a vida do homem, vai o levando cada vez mais para distante de Deus. Isso significava aqui que Naamã teria que desistir com essa doença do seu posto ao lado do rei. Ele estava apodrecido. Ele precisaria deixar a sua esposa, seus filhos, o seu lar e viver isolado em completa solidão. É o que o homem sem Deus, um homem pecador, sem conhecer a Jesus Cristo, ele vai viver nessa solidão, ele vai viver distante de tudo e de todos, sem de fato ter o conhecimento do Deus que pode lhe dar a paz e o perdão no seu coração. A lepra aqui, ela retrata o quanto o pecado no coração do homem é uma doença mortal, é uma doença extremamente nociva, que envolveu toda a raça humana num estado de ruína comum a todos. Não escapou ninguém, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus olha do céu para a terra e não vê um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O pecado é a violação da lei de Deus, é rebelião contra o Senhor. E ele atingiu o seu auge da corrupção mundial quando Adão desobedeceu às ordens divinas. O pecado causou o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. O pecado, mesmo parecendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, tem a força de um furacão em seus corações para destruir. Passa devastando tudo. Desde a desobediência de Adão até o Calvário, irmãos, o pecado tem apenas um objetivo: a morte do homem, a morte espiritual e física do homem. Mas Naamã traz aqui uma esperança na sua história para aquele que precisa ouvir a palavra de Deus e se render aos pés do Senhor. Naamã foi curado de sua terrível lepra. E muitos foram curados do pecado em Adão. Nós fomos na cruz do Calvário, o Senhor consumou a obra do sacrifício vicário para nos substituir na cruz e perdoar o nosso pecado. Perdoar o pecado que nos levava para a morte eterna, que nos deixava distante dele por toda a eternidade. Agora ele, salvo da morte, ele vai se voltar para Deus. E sua cura foi através do Cordeiro de Deus. Mensagem que trouxemos hoje pela manhã na escola dominical na igreja. Quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a solução. Ele é a cura para o grande mal da humanidade. E sobre o Cordeiro de Deus está escrito o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi.
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Em Romanos 5, 6, ele vai dizer porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E aí ele completa lá em Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, sendo nós ainda leprosos, doentes, mortos e apodrecidos no pecado. Em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 15, ele diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, a saber, Jesus Cristo. Diante disso, irmãos, diante dessa introdução aqui, desse relato que trouxemos acerca de Naamã, nós vamos ver aqui 3 aspectos extremamente importantes pelos quais Naamã passou a ser curado. Como ele consegue a cura, como ele consegue a cura da sua lepra, mas não só, o mais importante não foi a cura da lepra apenas, mas a cura da sua alma, a salvação da sua vida, que é o objetivo maior, além do perdão dos pecados, mas sim a vida eterna. Esses 3 aspectos nós queremos destacar aqui em primeiro lugar. Naamã passou a ser curado quando Naamã admite a sua lepra. Quando Naamã admite que é um leproso. Naamã não disse que estava com algum tipo de problema físico ou mental, que não tivesse gravidade alguma. Não, isso aqui é um problema muito simples, é um problema resolvível. Um médico vai passar uma pomada e vai resolver o meu problema de lepra, está tudo bem. Não era assim, a doença era grave, a doença estava exterminando Naamã, estava acabando com sua vida. Ele admite a doença, ele admite que tem uma enfermidade que tornava o processo de decomposição da sua vida uma certeza de dor real, o tempo inteiro. Então, apesar de todo conhecimento e pompa e posição, era um homem doente. Apesar de tantos hoje terem pompas e posições e serem aclamados pelos povos, estão adoecidos com o pecado em seus corações. Admitir que é um leproso e que precisa ser curado é admitir que é um pecador e que precisa de Jesus Cristo, porque Ele é a cura. E Naamã aqui admite as suas chagas, assim como o pecador deve admitir sua doença espiritual, tal como está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos 13 e 14, onde o relato da parábola que Jesus diz aos discípulos, ele fala assim, quanto ao publicano e o fariseu. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador, e digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Reconhecimento, admitir que é pecador e que precisa da cura, que é Jesus Cristo. Foi o que aconteceu aqui com Naamã. Mas querendo alguns admitir ou não, Deus nos mostra a doença através do Evangelho de Jesus Cristo, de que de fato somos pecadores. A lei aponta o pecado, Jesus Cristo mostra o erro, o Espírito Santo denuncia o pecado, o Evangelho ele denuncia o pecado, ele é a lei e a lei mostra o pecado no coração do homem. E esse diagnóstico aqui é claro quando vemos nas Escrituras Sagradas os flagelos de cada espinho que perfurou a testa de Jesus, por causa também das marcas de açoites nas suas costas, pelos buracos de pregos em suas mãos e pés, pela perfuração em seu corpo, feito pela lança romana, pelo fato de que na cruz Deus ordenou que o pecado, os meus e os seus, fossem executados no corpo do seu santo Filho e justo Jesus Cristo. O profeta Isaías vai asseverar, vai tomar essas palavras aqui. Eis o diagnóstico. Em Cristo nós vimos o diagnóstico. Por tudo isso que ocorreu nele na cruz do Calvário, sobre todo o flagelo que ele sofreu,
Eis o diagnóstico para mostrar resultado: pecado no coração do homem. Ele está doente, ele está apodrecido, ele está morto e ele precisa da cura, que é Jesus Cristo, para trazê-lo à vida. O profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, vai confirmar isso que falamos, quando ele diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, diz esse servo do Senhor, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Eis aqui a prova. E essa prova leva à necessidade do homem a admitir ser um pecador perdido. Perdido e condenado à morte espiritual. Porque está sem Cristo, está sem a cura. A doença do pecado o matará e está o matando, porque assim foi a advertência de Deus lá no Éden para com Adão: no dia que comeres daquela árvore, morrerás. Certamente morrerás. Assim como o salmista Davi, lá no Salmo 51, no verso 4, ele tem a mesma consciência que temos que admitir o pecado no nosso coração. Ele diz: eu pequei contra ti. É o reconhecimento. Assim como, voltando ao publicano aqui, que o Senhor Jesus diz que, estando de longe, não quis se levantar, não quis levantar nem mesmo os olhos no céu, mas bateu no peito, dizendo, confirmando: Deus tem misericórdia de mim, pecador. Lucas capítulo 18, no versículo 13. Mas confirmando, dizendo, admitindo, assim como Naamã admitiu a sua lepra. O pecador hoje, ele precisa admitir que é pecador e que precisa de Jesus. E admitindo, Jesus dirá: esse, assim como ele disse com o publicano, esse desceu justificado para a sua casa, e não o outro. Lá no verso 14. Por isso, o primeiro ponto aqui, extremamente importante para você que está ouvindo a palavra do Evangelho e que pensa que está bem, que está cheio de saúde, que está vivo, na verdade está morto espiritualmente. Está prestes a cair no abismo. Você não consegue enxergar Deus. Você não consegue enxergar a palavra de Deus. Você não consegue enxergar a vida. Você não consegue enxergar o pão que desceu do céu. Ele ainda não te alimenta, mas ele está pronto a te alimentar com a sua palavra. É preciso, assim como Naamã, admitir que é pecador. Assim como Naamã admitiu que era leproso. Por isso, admitir a doença e ter a cura por meio de Jesus Cristo. O segundo ponto que nós trazemos aqui acerca de Naamã é que ele não só admite que é leproso, assim como as pessoas de hoje em dia que não têm a Cristo é preciso admitir o pecado nas suas vidas, que estão doentes e que precisam da cura que é Cristo. Naamã admitiu a incapacidade de se curar sozinho. Eu tenho uma doença, mas eu não posso me curar. O fardo da doença estava sobre ele, a sua mente não encontrava respostas para resolver esse problema. Suas glórias e posições, como lemos no texto, tudo aquilo que estava sobre ele naquele reino, não lhe davam a solução para a cura. Esse homem, certamente à noite, em meio à insônia, suspira e geme pelas suas dores. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir, nem principalmente a quem recorrer. O conforto do lar e de sua família não lhe traz paz. Tampouco os médicos da região podiam lhe curar. O problema de Naamã, irmãos, assim como o problema da humanidade, não terá solução com riquezas, prestígio, intelecto, amigos, amizade, ciência. Se o seu poder, se o poder do Senhor e a autoridade de Cristo não trouxer a cura, essa pessoa está perdida.
se não trouxesse por meio de Cristo a cura a Naamã, ele teria morrido na sua lepra. Naamã teria feito, se ele tivesse condições, teria buscado os exércitos que se curvavam à sua vontade para ele poder se curar. Todos ouviam a sua voz e obedeciam. Ele podia ter dado uma ordem para a lepra e ela sumir, mas isso não aconteceu. Ele não fez porque ele não tinha condições de fazer. A lepra no seu corpo não desaparecia diante da sua ordem. Com isso, Naamã reconhece que não poderia se curar a si mesmo. Mas, adiante, o relato bíblico de 2 Reis, capítulo 5, nos versos 2 e 3, diz: e os sírios tinham saído em grupos e trazido cativa da terra de Israel uma pequena donzela, uma jovem. E ela era a atendente da esposa de Naamã, era a serva da esposa de Naamã. E ela vai e diz a essa sua senhora: oxalá meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria. Ou seja, quisera minha senhora que Naamã estivesse com o profeta Eliseu lá em Samaria. Se ele se encontrasse com ele, certamente seria curado da sua lepra. Assim como foi José no Egito, assim como foi o jovem Daniel na Babilônia, essa menina, serva da esposa de Naamã, estava aqui como instrumento de Deus para fazer isso, para dar essa boa notícia. E essa notícia ficaria conhecida entre os gentios, e principalmente aos ouvidos de Naamã, para lhe trazer a cura, não só do corpo, mas também da alma, da cura espiritual de Naamã. Por isso nós estamos proclamando o Evangelho da Salvação. Por isso que nós proclamamos a cura que é Cristo para o pecado dos homens. O pecador não pode sacrificar-se pelo seu próprio pecado. Apenas Cristo salva, nada além dele. Nenhuma obra de justiça trará salvação ao homem, como Paulo diz lá aos Efésios, capítulo 2, nos versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. É somente pela fé em Cristo, o nosso primeiro, último e único refúgio. A cura para a humanidade é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Por isso, ele fecha aqui esse segundo ponto, sabendo que não consegue se curar sozinho. E o homem natural, ele não consegue salvar-se sozinho também. Ele está morto espiritualmente, ele não consegue acordar disso. É como um morto dentro de um caixão que não se move, não fala, não ouve, não pode responder a qualquer estímulo. Isso é relacionado àquele que está morto espiritualmente. Ele não consegue responder à palavra do Senhor. Ele não consegue ouvir a voz de Deus, até que Deus de fato fale com seu Espírito Santo a esse coração que está morto e traga e dê vida. E faça assim como Lázaro, quando ouve a voz de Jesus, Lázaro sai para fora, e Lázaro, que está morto há mais de 3 dias, está ali já em estado de putrefação. Lázaro sai do túmulo, porque ouviu a voz de Deus. Por isso não basta apenas admitir que é um pecador, que está com a doença do pecado. Em segundo lugar, é preciso admitir que não pode se curar sozinho, que não pode se salvar sozinho. E em terceiro e último lugar, Naamã nos traz a última lição daquilo que ele já vem nos ensinando. Ele se arrepende e crê na promessa do profeta de Deus. Naamã, após informações que recebeu sobre o profeta de Deus, ele preparou-se, partindo lá de Damasco, a capital da Síria, para percorrer 190 quilômetros até Samaria, até lá em Israel, onde estava Eliseu. Diz o texto: e ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 moedas de ouro e 10 mudas de roupa. E ele trouxe a carta do rei de Israel, dizendo lá para o profeta: agora, quando esta carta chegar a ti, eis que enviei com ela Naamã, meu servo, a ti, para que tu o cures de sua lepra.
como se o profeta fosse curar por ele mesmo, como se o poder, a força e algum tipo de coisa que ele fizesse com Naamã fosse brotar dele mesmo. Mas na verdade Eliseu vai provar no texto, que você pode ler adiante todo o relato, você vai ver que o profeta Eliseu recusa os presentes, porque Naamã parte daqui cheio de dinheiro, de joias, de coisas que ele tenta talvez agradar o profeta e dar a ele como recompensa daquilo que ele espera que Eliseu faça por ele. Mas não é assim que funciona. Não é pelo dinheiro, pela riqueza, mas é pelo poder de Deus. Quem curava não era Eliseu, mas era Deus que fazia isso. Foi o Senhor, assim como dizia, os sonhos não são meus, não sou eu que interpreto, não sou eu que trago à memória a interpretação, mas é Deus que me dá, é Ele que concede isso a mim. E certamente Eliseu tinha esse mesmo pensamento, e ele faz essa longa viagem, pronto para dar uma quantidade de dinheiro para ser curado fisicamente. Assim, muitos hoje, quando acometidos de uma doença incurável, estão dispostos a dar, inclusive, a volta ao mundo, pagando o que for preciso para serem curados de doenças físicas. Mas essa mesma quantidade de pessoas que fazem isso não estão dispostas a andarem 1 metro sequer, examinando as suas vidas adoecidas, admitindo que estão perdidos, que estão mortos nos seus pecados. Eles precisariam buscar a Deus para a salvação dos seus pecados. E Deus pensa, tolos mortais, porque pensam que é pelas suas forças, pelo seu poder. Mas é Deus quem traz da morte para a vida, quem tira do lamaçal do pecado para a gloriosa luz de Cristo. O relato bíblico nos ensina sobre o erro de Naamã, onde ele achava que a solução ainda estava entre os homens, quando ele leva toda a riqueza que ele possuía ali para Eliseu. O capítulo 5 aí do texto que estamos meditando, no versículo 7, diz a palavra: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes. Quando ele recebe aquela carta, ele rasga as vestes e diz: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Muitos buscam a salvação no lugar errado com isso. Vão aos homens ao invés de Cristo, vão às instituições ao invés de Cristo, vão a determinados lugares ao invés de Cristo. E claro, no final de tudo ficam desapontados, assim como ficou Naamã. A salvação dos pecados não é através das boas ações. Nada além do sacrifício de Cristo pode resolver o problema da humanidade, pode tornar o ser humano limpo novamente, como foi desde o princípio. Só quando Naamã chega com seus cavalos e sua carruagem à porta da casa do profeta Eliseu, o profeta envia-lhe um mensageiro, não vai nem falar com ele, dizendo-lhe, está lá o texto no verso 9 a 11, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito ainda se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e eu restauraria, e isso restauraria o leproso. Naamã, infelizmente, assim como muitos, saem chateados e desconfiados e vão embora quando não tem a solução dos seus problemas resolvidas com aqueles que aparentam resolver o problema deles. Mas ele recebeu uma orientação para obedecer a Deus e não aos homens, ao que Deus havia dito para que ele fizesse através do seu profeta, o profeta Eliseu. Isso significa, claro, o que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 3, a menos que se arrependam, todos da mesma forma perecerão. Então está aqui claro o arrependimento, que significa mudança de vida e salvação. A palavra grega aqui para mudança tem um significado de virar-se imediatamente. Segue a uma direção oposta de Deus, está seguindo um rumo que não vai dar em lugar nenhum, mas aí essa pessoa muda de direção, ela toma uma outra direção e ela se volta para o Senhor. Pela força humana não podemos fazer os homens se arrependerem, mas o Evangelho de Cristo pode e fala às pessoas de que seus pecados
causam separação entre Deus e os homens. E Naamã aqui pareceu acreditar apenas no que Eliseu pudesse fazer com uma cerimônia, ou chegar e passar uma planta, passar uma folha sobre ele e tocar-lhe e botar a mão nos olhos, ou fazer algum tipo de ritual, lhe benzendo e declarando sua cura. Mas não é isso que Eliseu faz, porque a cura não vinha das mãos de Eliseu, mas vinha de Deus. E essa cura veio apenas com a palavra. Esperando Naamã ser tratado como um homem importante que era, seu orgulho foi trocado pela confiança em Deus. Ele se sente humilhado quando Eliseu não vai até ele, não recebe, apenas manda um mensageiro dar o recado do que ele tinha que fazer. Então aí no versículo 14 tem o final dessa trama, dessa história, mergulhando na água, como diz aí o verso 14, ele desce e mergulha 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a de uma criança, e ele ficou limpo. A sua cavalgada, antes que fora de 190 quilômetros, agora era de pouco mais de 35 quilômetros até o rio. Embora Naamã tivesse ficado zangado aqui com a recepção que recebera na casa do profeta Eliseu, uma simples receita para a sua doença, ele agora está certo da cura. E diante do rio Jordão, a arrogância de Naamã vai embora, mas ele dá lugar agora à fé. Fé que deu lugar aos meios designados por Deus, que foram resposta à sua aflição. Isso significa, irmãos, para o homem pecador, nos nossos dias, ser abraçado espiritualmente por Cristo e pela sua igreja. Ele submerge na graça de Cristo para vir à vida agora, sair de onde ele estava, pela obra redentora de Cristo na cruz, que limpa e salva a alma. O precioso sacrifício de Cristo forma aqui a base na qual o Deus justo e um pecador justificado se encontram numa doce comunhão. Nesse sacrifício nós vemos o pecado condenado, irmãos, a justiça satisfeita, a lei cumprida e os pecadores salvos e o adversário completamente destruído. Nenhuma força ou obra de nossa própria sabedoria pode nos curar. Para aqueles que são levados pela fé até a fonte de água da vida, que é Jesus, para tornar-se alvo como a neve. É preciso descer as águas purificadoras da palavra de Deus, render-se ao Senhor Jesus Cristo, aquele que desceu do seu alto e sublime trono, tornando-se homem e morrendo morte de cruz por mim e por você. Ele é aquele que recebeu o salário do pecado, para que nós hoje pudéssemos receber a vida eterna, vida essa que não merecíamos. Por isso, arrependa-se diante daquele que foi contado com os transgressores, para que possamos ser contados com os redimidos, para que você possa ser contado com os redimidos, com aqueles que foram perdoados dos seus pecados. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu concluo aqui dizendo, irmãos, que Naamã renunciou, depois disso, ao seu ex-deus Rimon. Depois de ser curado, ele se rende ao Deus de Israel, como é descrito lá no capítulo 5, no versículo 15, lá na parte B. Eis que agora sei que em toda a terra, diz a voz desse homem, não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Ele é citado como um grande exemplo da vontade de Deus para salvar os que são considerados pelos homens como os menos piedosos e indignos de salvação. Eu encerro com as palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 27. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue edificando a nossa vida, a vida da igreja, mas acima de tudo que o Senhor continue usando a sua igreja, a mim e a você, para proclamar essas verdades e levar o Evangelho a todo aquele que está doente, que está leproso pelo pecado,
para poder receber a cura que é Cristo Jesus. Ele é a cura para a maior doença da humanidade, que é o pecado. Nós pedimos a graça de Deus para que seja conosco e com aqueles que ouviram essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo por esse momento de culto, por esse término dessa devocional com ações de graças, com louvor, com orações e, acima de tudo, com a edificação da palavra de Deus. Palavra essa que é cura para aqueles que precisam e estão doentes. O Senhor veio buscar aquele que estava perdido. Ele não veio para os sãos, mas veio para os que estavam doentes. Nós vamos orar agradecendo a Deus e logo depois estarei assim impetrando a bênção apostólica à Igreja de Cristo. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por todas as coisas que fizemos hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra essa manhã na escola dominical, por todos aqueles irmãos que nos acompanharam por meio das plataformas. Obrigado, Deus, por aqueles que puderam estar no templo. Obrigado, Senhor, pelo Teu ensinamento nos estudos da escola dominical. Obrigado, Senhor, por essa noite diante da Tua presença, por todos aqueles que estão nos acompanhando ainda, pela vida da Tua igreja, do Teu povo, por irmãos e irmãs, e também pela proclamação do Evangelho, Senhor, a toda criatura, a todo aquele que precisa crer em Jesus Cristo. Obrigado pela vida da Tua igreja presbiteriana do Brasil, pelos 161 anos, que foi agora no dia 12 de agosto, nós comemoramos o presbiterianismo no Brasil. Obrigado pela vida, na época, trazendo a palavra de Deus pelo reverendo Simonton. Nós louvamos pela sua história, pela sua vinda a esse país, pelo Senhor ter colocado no seu coração esse país para ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos pela vinda dele. Ó Deus, nós te rogamos que o Senhor continue nos ajudando a proclamar o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação. Nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, uma noite de sono reparador. Concede isso ao Teu povo. Concede uma semana também de graça e misericórdia, de conforto e consolo nas horas difíceis. Ajuda cada um, ó Deus, conforme a sua necessidade. Em nome de Jesus, Senhor, nós te oramos e agradecemos por tudo isso. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que ela repouse sobre os vossos corações, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana, em nome de Jesus.